E a grande novidade do treino do São Paulo no CT da Barra Funda nesta quarta-feira foi a presença do Ferreirinha. Ele que ficou de fora dos últimos 4 jogos do São Paulo por conta de um problema na coxa. O Ferreirinha já estava em fase de transição, mas ainda não havia treinado com bola com os demais companheiros, algo que aconteceu normalmente nesta quarta-feira. Por conta disso, ele deve ser relacionado pelo técnico Luiz Ubeldia para o jogo da próxima segunda-feira contra o Novo Horizontino no estádio do Morumbi, jogo que vale pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Aliás, o jogo contra o Novo Horizontino, enfrentar o Novo Horizontino, tem de fato um sabor especial para o Ferreirinha, até porque no jogo do Campeonato Paulista do ano passado, também pelas quartas de final, também no estádio do Morumbi, o Ferreirinha acabou marcando o gol do São Paulo no empate por 1-1. Só que naquela ocasião, justamente no lance do gol, ele acabou se chocando com o goleiro Jordi e se machucou, deixando o campo naquele momento e ficando de fora por algum tempo, de fora da equipe do São Paulo. Outro jogador do São Paulo que se machucou, e este sim está fora da equipe, a gente não sabe por quanto tempo, é o Pablo Maia. Ele que se machucou no jogo contra o São Bernardo no último final de semana, uma lesão no tornozelo, uma lesão ligamentar que inclusive o levou à mesa de cirurgia. O Pablo Maia acabou realizando essa cirurgia justamente nesta quarta-feira, aqui próximo do estádio do Morumbi, no Hospital Israelita Albert Einstein. Se tudo correr bem, na próxima segunda-feira ele já vai iniciar o processo de recuperação no Refis dentro do CT da Barra Funda. O São Paulo não divulga qual o prazo de recuperação do jogador. A gente espera que seja o mais rápido possível. E agora, uma última informação em relação ao Negrutti, jogador que foi campeão da Copa São Paulo pelo Tricolor Paulista, pelo São Paulo, e que estava de férias, foi incorporado ao elenco do técnico Luiz Ubeldia. Isso porque o Pablo Maia está fora, não se sabe, como a gente já disse, o prazo de retorno, o prazo de recuperação. O Negrutti, a partir de agora, faz parte efetivamente do elenco do São Paulo. Sempre esquentando, principalmente porque o São Paulo agora se prepara, enfim, para essas quartas de finais que vão acontecer na segunda-feira que vem ainda, contra o Novo Horizontino no estádio do Morumbi, do Paulistão. Mas hoje o elenco todo se reapresentou, então só relembrando, ganhou do São Bernardo no domingo, na segunda apenas aqueles que foram reserva e não entraram em campo se apresentaram. Ontem folga, hoje todo o elenco à disposição, e aí a grande novidade do dia foi que o Ferreirinha treinou com bola junto com os companheiros. Ele que está fora aí há 4 partidas, desde o empate com a Inter de Limeira, por conta de um problema na coxa. Além dele, o Alisson, que foi preservado dos 2 últimos jogos, o Enzo, que também ficou fora da última partida. Todo mundo em campo, inclusive o Negrutti. Negrutti que subiu aí da base profissional, foi campeão da Copinha, tinha ganhado férias e agora voltou e já está fazendo parte aí do elenco profissional do técnico Luiz Ubeldia como uma opção depois da lesão do Pablo Maia. E aí me vem a grande notícia do dia, por assim dizer, apesar de ser uma novela que vem se arrastando desde o ano passado. Mas informações dão conta de que o São Paulo entrou em contato novamente com o Thiago Maia para tentar contratar o volante para Thiago Mendes. Eu falando do Thiago Maia, que está aí em outra situação com o Santos, falando do Thiago Mendes no São Paulo, que já jogou no São Paulo, vocês se lembram bem, e desde o ano passado vem aí com conversas com o São Paulo. Na segunda-feira, o Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, tinha dito que não há nada em andamento, nenhuma negociação em andamento, e que o substituto do Pablo Maia está no elenco do São Paulo. Ele continua com esse mesmo discurso, mas tanto o GE quanto o UOL deram as notícias aí de que essas conversas foram abertas novamente. Só lembrando, o Thiago Mendes tem contrato com o Al Rayyan do Catar até junho deste ano, pode pedir uma antecipação, pode vir para o São Paulo, só que até sexta-feira a janela fecha, então o São Paulo tem que correr contra o tempo se quiser de fato contratar o jogador. E além disso, os altos salários do Thiago Mendes que estão sendo aí o grande entrave para essa contratação. Segundo o PVC, no site UOL, um caminho estudado aí é trazer o jogador com um salário mais baixo neste ano, mas fechar um contrato de 2 anos com ele. Nesses 2 próximos anos, aí sim, o salário seria dissolvido em luvas e tudo mais. E aí, vem ou não vem, gente? Bom, né, Silveira, aliás, volta. Não, vamos falar de São Paulo primeiro.
Negruti e Thiago Mendes. O Thiago Mendes ainda não veio. É bom vir ou não? É bom, lógico que é bom. São Paulo precisa de jogador. Ainda Titular mais... ou ele ainda seria um... Pode até ser titular, porque o Alisson vira e mexe, tá machucado, o Pablo Maia tá fora, um cara que... Não, São Paulo tem dinheiro para isso? Não tem dinheiro. Aí tá. Não tem. Não. Se tiver dinheiro... Futebol é engraçado, né? Não tem dinheiro e fica contratando. Aliás, se a gente fosse mesmo firme nessa história aí, pouquíssimos clubes poderiam ficar contratando, né? Por exemplo, ninguém sabe de onde vem o dinheiro do Santos para contratar tanta gente. O próprio Corinthians, quando contratou no passado, também cheio de dívida e contratando. Mas não tem que ter E agora o São Paulo... Não, São Paulo. Para quem tem falado do o Corinthians. São Paulo com dificuldade financeira, publicamente... Sim, externada. Externada, com direitos de imagem atrasados alguns meses. Trouxe E aí o Oscar. vai tentando trazer jogador, contratar... Tá faltando alguma coisa mais séria aqui no Brasil. Eu só creio que acho que as contratações do São Paulo, nesses últimos anos aí, tem falhado muito. Tem jogadores aí que nem jogaram. Tem jogadores que chegaram aí, Dinamarca, e trouxeram, não jogaram. Tem que ser jogadores pontuais, jogadores que vão chegar. Não dá, né? Dinamarca não dá, Tem que ser jogadores pontuais, jogadores que vão jogar. Jogadores que vão fazer a O diferença. menino do Palmeiras, que é titular hoje, veio da Dinamarca. Dinamarca? Mas ele não é dinamarquês. Não, o duro é ser o cara dinamarquês e jogar aqui no São Paulo. Então, eu creio que o São Paulo precisa, sim, trazer jogadores e peças importantes que hoje é necessário. No setor de meio campo, precisa de jogadores, sim. O Negruti é para tapar a brecha aí, porque não tem mais volante, né? O São Paulo tá sem primeiro volante, então trouxe o menino aí para compor o elenco e de repente pinga até uma oportunidade. Tem que ter calma com o garoto, né? Claro, tem que ter calma com o garoto. Ele não pode chegar como Salvador. Exatamente, porque a pressão é grande. Anela, vamos continuar nesse assunto, porque o São Paulo está tentando contratar. O Tricolor agora está se mexendo, porque precisa de um substituto para o Pablo Maia, que infelizmente sofreu uma lesão, que não é tão simples assim, vai ficar um tempo de molho, alguns meses fora. Então, o São Paulo tentando contratar um volante. E o alvo é ele. Um alvo que já é alvo do São Paulo há bastante tempo. Thiago Mendes é o jogador que o São Paulo está de olho e aí está correndo porque precisa inscrever a tempo da janela, justamente, fecha na sexta-feira. E aí, André Hernan, como é que está essa negociação do São Paulo com o Thiago Mendes? E será que vai dar tempo dele chegar a tempo do fechamento da janela? Bom, essa é uma novelinha aí que vai se arrastar aí com vamos dizer assim, uma minissérie aí com 3 capítulos aí, né? Começou ontem, vai ter amanhã e sexta-feira finaliza, né? Não tem como. Viu, Hernan? Essa é longa, porque toda janela o São Paulo está atrás do Thiago Mendes. É a última temporada, né? Mas assim, é uma questão muito operacional que depende, né? Porque assim, não precisa negociar com o jogador, muitas negociações não tem necessidade, tá muito claro que precisa. É uma situação assim de você colocar um salário que ele vai crescendo, como o PVC explicou ontem pra gente, 25, um salário menor, 26, um salário maior, e com as luvas sendo pagas um montante maior em 26, né? E aí você tem uma situação em que precisa do aval do financeiro do São Paulo, que trabalha, né, nessa coisa do cinto apertado, com a recuperação financeira que o São Paulo está fazendo. E aí, quando você tem essas pontas amarradas, aí você tem um encaminhamento. Isso está sendo tratado, foi tratado ontem teve um avanço. Se tiver um avanço hoje, caminha para fechar, mas vai depender desse avanço de hoje. O avanço de hoje vai ser importante. Se tiver esse avanço, o Thiago assina aí à distância, porque ele está no Catar, é longe, é uma viagem de 14 horas, assina de maneira eletrônica, e aí ele vem para cá. O São Paulo faz todos os trâmites burocráticos, ele vem para cá, se apresenta aí no fim de semana e fica à disposição, porque ele está jogando, tem ritmo de jogo, fez toda a pré-temporada no Catar, está jogando, inclusive jogando bem, né? Me falaram que ele está atuando bem, que ele voltou com tudo. Então é uma situação que depende de hoje. Hoje vai ser o dia D. Se amanhã é o dia D do Vitor Roque, hoje é o dia D do Thiago Mendes. Não é uma situação muito facinho por causa de toda essa discussão do salário que o Hernan está falando.
né? Você vai ter um jogador de 7 para ganhar 2. E depois compensa. Escuta, mas você vai diminuir agora, mas depois eu vou te pagar essa diferença depois. Ontem a diretoria de São Paulo disse que não tem nada, mas tem uma história. Os empresários do jogador também dizem que não tem proposta oficial, mas tem uma conversa acontecendo e que pode dar certo, como o Hernando está explicando. Mas não é, depende muito do jogador. O que está muito é na vontade do jogador jogar no São Paulo. E ele tem uma relação com o São Paulo. Mas ainda não é sabido se ele quer ou não quer? Ele está pensando, ele está na dúvida? O que ainda está pegando pela parte do jogador? Até ontem que estava pegando era a história do FDIC. Você tinha uma sinalização da Galápagos de que podia fechar, porque o São Paulo fez uma operação financeira que ele tem um limite, ele tem um teto. E esse teto, ele é negociável desde que você consiga compor negociações de você dizer, vem cá, eu não vou crescer o salário. O São Paulo diminuiu... E FDIC é o fundo de investimentos, né? Para a galera entender o que é. Por exemplo, São Paulo tenta um acordo com esse fundo de investimentos para conseguir fazer essa engenharia financeira e contratar. Porque alguém do fundo pode virar e dizer assim, espera um pouquinho, mas a gente tinha feito um acordo e se for lá e gastaram tudo isso aqui, aí você vai ter que explicar. Não, olha aqui, eu vou gastar isso aqui, mas eu vou devolver no contraponto ali. Por exemplo, o São Paulo contratou Enzo Dias, Oscar, são 4, Cedric e mais um jogador, são 4 jogadores. E o Wendel, 4 jogadores. Né? O São Paulo contratou 4 jogadores. E diminuiu 1,5 milhão a folha de pagamento. Quando você faz o acordo com o FDIC, você fala, eu vou ter que diminuir custo. Aí alguém vai falar, espera um pouquinho, como é que está diminuindo o custo se contratou o Oscar? Aí eu falo, mas o Oscar, metade do salário, quem vai pagar é o patrocinador. Aí contratou o Enzo Dias, o Wendel e o Cedric. Como assim você diminuiu o custo? Aí você pega a folha de pagamento e diz, aqui, diminuí 1,5 milhão. Porque o São Paulo abriu mão de 10 jogadores e contratou 4. A operação do Thiago Mendes, ela tem que ser combinada dentro de uma estrutura que você diminua custo. E como é que você faz isso? Você compõe o salário dele para que ele receba o mesmo salário que ia receber, só que não tudo nesse ano. Porque se você pagar tudo nesse ano, extrapola. Para entrar nesse teto que é feito pelo fundo. Mas tem uma negociação que ninguém está dizendo, ninguém oficialmente está dizendo. A direção de São Paulo ontem desmentiu que tem o negócio. Os empresários do jogador vão desmentir que tem o negócio. Mas tem uma conversa. É fácil. O Thiago vai pensar, eu vou ganhar menos esse ano, mas eu consigo viver apenas com... Acho que dá. Acho que dá. Então estamos dependendo dessa resposta. Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulo de coração, chegou até aqui, se inscreve no canal aí e deixa seu like aí pra estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, né, se movimentando aí nos bastidores do mercado da bola aí, após a lesão aí do Pablo Maia, né? Muitas especulações aí acontecendo em torno do Thiago Mendes, vem ou não vem? O que acontece? O São Paulo tá tentando aí, como vocês viram, fazer um reajuste ali na folha ali para tentar trazer o Thiago Mendes junto ao FDIC também, que é o setor ali que monitora os gastos do São Paulo, já que o São Paulo fez um acordo com eles, né? Para o São Paulo não extrapolar na hora de contratar atletas. Aí o que acontece? O São Paulo está tentando trazer no molde onde pague o Thiago Mendes 30% do salário dele e ano que vem, que é o 2026, ele pague todo o salário do Thiago Mendes, incluindo o salário que ficaria para trás no ano de 2025 aqui. É assim que o São Paulo tenta trazer o Thiago Mendes. Dirigentes do São Paulo negam e falam que principalmente o Belmonte, né? Falou que o substituto do Pablo Maia está dentro do elenco do São Paulo. Cara, até concordo. E eu também acho desnecessário o São Paulo estar fazendo esse esforço todo para trazer o Thiago Mendes. Mas cara, tem um Negruti, garoto da base, como vocês viram aí, acabou de subir. Só que o Zubildia, vou falar mais uma vez aqui, que é até enjoativo, não é fã
de garotos da base, subir garotos da base e dar oportunidades para eles tentarem mostrar o futebol deles. O Zubeldia não é fã. Isso daí a gente já sabe já, porque tem o Negruti e a gente vê o próprio Rian Francisco precisa de minutagens. A minutagem que ele deu pro atleta foi coisa de 3, 4, 5 minutos. Ferreira também merece minutagem. A minutagem que ele dá pro atleta é de 3, 4, 5 minutos. Cara, chega a ser ridículo isso. E acredito que a diretoria do São Paulo esteja tentando Thiago Mendes, porque toda janela o São Paulo tenta Thiago Mendes, toda janela o São Paulo tenta Thiago Mendes. Esteja tentando trazer o atleta muito por conta disso, muito por conta de que eles sabem que o Zubeldia não é fã de usar garotos da base. Acho o Negruti, todo treinador do São Paulo que passou lá antes do Zubeldia viu o Negruti com bons olhos e agora para mim é a oportunidade do Negruti. Por quê? Quem lembra aí que o Luan era o cara da volância ali, né? Luan. Aí logo após, se eu não me engano, veio o Lisieiro e depois veio o Pablo Maia. Aí os dois estão lá hoje. Luan e Lisieiro treinando separadamente. Ninguém sabe por quê, né? Aí veio a era Pablo Maia, que mostrou que ele é sim um volante de verdade e tem muito futuro e muito brilho. Inclusive, se não se machucasse, eu acredito que seria vendido até o meio do ano facilmente e por uma boa grana. Só que infelizmente mais uma vez se machucou. Aí agora vem o Negruti. Zubeldia, coloca o Negruti para jogar, dá oportunidade pro moleque. A gente precisa, a gente precisa de ter revelações de jogadores da base para vender no futuro e se aliviar ali no financeiro. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!